Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco. E você que ainda não é um inscrito neste canal, eu gostaria de convidar você para fazer parte deste canal, se inscrevendo, deixando aqui também o seu joinha para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. E nós temos também a nossa página no Instagram. Ali nós compartilhamos, nós postamos um pouco do nosso dia a dia aqui na fazenda, aquilo que Deus vai ministrando, nós vamos colocando ali. E eu tenho a certeza que isso pode abençoar muito a sua vida e a sua casa assim também. E o assunto de hoje é sobre transformando maldição em bênção. E sim, é possível transformar toda e qualquer maldição em bênção. Isso através da maturidade. A maturidade, ela governa a sua vida no dia a dia. A maturidade, ela faz com que você resista os dias difíceis. A maturidade faz com que você viva o propósito de Deus aqui na terra. E é através da maturidade que você consegue dar uma resposta positiva diante as lutas, diante as dificuldades, diante os desafios que você enfrenta, né? No casamento, no trabalho, no ministério, com as pessoas e até mesmo com você mesmo. Em contrapartida, a imaturidade, ela também faz com que você, quando enfrenta desafios, lutas, você dá uma resposta negativa. Por esse mesmo motivo, você vai ver pessoas avançando, pessoas crescendo. Às vezes a pessoa tá crescendo em Deus, está avançando, está andando em vitória e de repente vem as lutas, vem as dificuldades. Porém, devido à imaturidade, ela desiste, ela larga de mão, ela decide fugir. Muitos têm deixado até mesmo de caminhar com Jesus Cristo por causa da imaturidade. Muitos deixam até trabalhos muito bons e por causa da imaturidade. Muitas pessoas têm deixado até mesmo, têm abandonado os seus casamentos justamente por causa da imaturidade. E eu quero novamente dizer para você, através da maturidade, você pode sim vencer todos os momentos difíceis e o mais, sair de todos eles aprendendo, sendo uma pessoa ainda melhor e vivendo aquilo que Deus tem para você. Exemplo disso nós temos como José. Ali em Gênesis, a partir do capítulo 37, vai falar toda essa história de José. José, ele era um dos filhos de Jacó. E José, ele era o filho da velhice de Jacó. E por isso mesmo a palavra de Deus vai dizer que Jacó amava José. E José, Deus falava com ele através de sonhos. E ele tinha um dom de também interpretar sonhos. E certa vez ele teve um sonho a qual o seu pai e os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E contando esse sonho para os seus irmãos que já era enciumado, porque o seu pai amava ele, por ele ser o filho da velhice, né? Com certeza havia ali um clima de ciúmes, né? Com certeza Jacó mimava ele um pouco mais, isso despertava um pouco de ciúme. E ouvindo esse sonho, os irmãos de José ficaram muito enfurecidos e procurou matar José. E eles tiveram essa oportunidade. Porém, quando pega José e joga ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, né, dentro de uma cisterna seca, vazia, eles avistam uma caravana de mercadores. E ali eles entre si eles decidem vender José como escravo para aqueles mercadores. E assim eles fazem. E para o seu pai, eles vão contar a mentira que José foi comido por um animal, foi morto. E com certeza Jacó sofreu muito com essa trágica notícia que era mentira. E José, ele é levado para o Egito
para ser vendido como escravo ali. E Potifar, ele era um oficial muito importante na corte do faraó. E Potifar compra José para ser o seu mordomo e leva José para a sua casa. E ali, José, ele é muito abençoado, ele abençoa muito a casa de Potifar. Porém, os desafios na vida de José não para por aí. A mulher de Potifar começa a se encantar por José e começa a dar em cima dele. E em uma ocasião onde estava só os dois, ela se atira nos braços de José, arrancando a roupa dele e ela querendo ficar ali com José. Mas José, por causa da sua maturidade e também do seu temor a Deus, ele estava ali não apenas para agradar, né, o seu dono, que era Potifar, mas o principal objetivo de José era de agradar a Deus. E ele foge daquela mulher, deixando até partes das suas vestes para trás. E eu quero fazer uma pausa aqui com você. Somente quem tem maturidade entende que precisa fugir de toda aparência do mal. Somente quem tem maturidade não cai nas ciladas do diabo, porque na verdade isso foi uma cilada para que José perdesse o foco dele, para que José deixasse de viver o propósito de Deus aqui na terra. Porém, a maturidade de José fez com que ele permanecesse no propósito de Deus e não se desviasse. O trabalho de Satanás hoje não é nem que você faça a vontade dele, é que você deixe de fazer a vontade de Deus. Mas José, com a sua maturidade, ele não cai, ele não cai nesse prato, né, de pecado que Satanás estava colocando diante dele. E ele foge da aparência do mal. E a mulher de Potifar fica muito enfurecida com essa situação. E ela acusa José, né, sendo José inocente. Potifar não tem escolha, pega José e atira na prisão. E ali na prisão, né, José, assim como abençoou a casa de Potifar, ele começa a abençoar todo aquele ambiente, né, de prisão ali. E ele também, assim como ganhou a confiança de Potifar, agora ele ganha a confiança do carcereiro, ao ponto que o carcereiro entrega todos os presos na mão de José, para que José tomasse conta de todo o presídio ali. Então, preste atenção, quem tem maturidade espiritual, quem tem esse entendimento, ele pode transformar todo o ambiente, mesmo que seja um ambiente pesado, todo um ambiente que pode ser um ambiente de maldição, ele pode transformar em um ambiente de bênção. Ele pode abençoar aquele ambiente. Quem tem maturidade, ele é influência, ele não é influenciado. José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, José, depois de ter sido acusado inocentemente pela mulher de Potifar, ele ainda continua firme nos propósitos de Deus, porque a maturidade ela faz com que você permaneça firme mesmo diante das circunstâncias. A maturidade faz com que você dê uma resposta positiva diante as situações difíceis. E assim foi com José. E ali naquela prisão havia também dois servos do faraó que estava ali naquela ocasião. E esses dois servos, eles têm um sonho na mesma noite, cada um sonho, só que na mesma noite. E ali estava o padeiro do faraó e também estava o copeiro. E o padeiro teve um sonho e José revela esse sonho, dá a interpretação, e a interpretação desse sonho para o padeiro é que ele seria executado. E para o copeiro, ele também revela e dá a interpretação para o copeiro, e para o copeiro a interpretação foi com que ele seria liberto e ele novamente voltaria a servir o faraó. E assim aconteceu conforme José previu. E
Ao sair, quando ele estava prestes a deixar ali o presídio, José faz um pedido. Pediu para que ele se lembrasse de José. E passado algum tempo, passado alguns meses, né? O faraó agora é ele que tem um sonho. E ele fica perturbado por aquele sonho. Na verdade, foi 2 sonhos que ele teve. E ele começa a ficar perturbado e o copeiro percebe e ele conta, né, que teve um sonho para o copeiro, e o copeiro ele se lembra da vida de José. Ele se lembra daquele homem que abençoou ele. E ele fala para o faraó, olha, tem um homem lá no presídio, né, um homem que é muito abençoado, e ele, certa vez, ele interpretou o meu sonho, e o sonho foi certeiro, né? E o faraó pede que é trazido José na presença dele, e ele conta ali os 2 sonhos que ele teve. E um sonho representava que iria ter 7 anos de muita bonança, de muita fartura em todo o Egito. E o segundo sonho significava que depois dessa fartura, depois desses 7 anos de fartura, haveria 7 anos de muita escassez, de fome em todo o Egito. E José dá essa interpretação e ele também dá a estratégia para que nesses 7 anos de fartura eles pudessem armazenar os alimentos, para que eles pudessem ter o que comer durante os 7 anos de escassez. E não só para eles, mas também para abençoar outras pessoas. E Faraó ele fica admirado daquela inteligência, daquela maturidade, né, de dar uma resposta positiva diante as dificuldades. E ele agora pega esse José, esse que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, esse que foi acusado inocentemente, foi lançado no presídio. Agora ele é exaltado como governador de todo o Egito, né? Ele só não tinha autoridade sobre Faraó, mas debaixo de Faraó ele era a autoridade máxima. E aqueles irmãos, né? E enfim, vieram os 7 anos de bonança, né? E foi colocado em prática todas as estratégias que José deu. E de repente veio os 7 anos de fome. E aquela fome atingiu também Jacó, pai de José, e os seus irmãos. E agora os seus irmãos vêm para o Egito, né? Para quê? Para cumprir aquele sonho que José teve quando era moço, lá na casa de seu pai. Vocês lembram? Aquele sonho a qual os irmãos, até mesmo Jacó, iria se prostrar diante dele? E esse sonho se cumpre dessa forma, a qual eles agora vêm para pedir alimento. E ali eles não reconheceram José, mas José teve uma artimanha para trazer também o seu pai ao Egito, e de repente há liberação de perdão, há uma cura ali emocional ali, e eles se abraçam, né? Eles se perdoam. Mas isso foi para quê? Para cumprir justamente as promessas de Deus. E eu quero dizer para você aqui, através da maturidade, você vai vencer todas essas dificuldades. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Você vai transformar todas essas maldições em bênção. José, ele teve tudo para ter uma vida amaldiçoada, desprezado pelos seus irmãos, acusado inocentemente, é atirado na cela, fica preso, mas ele pegou todas essas maldições através da sua maturidade, através do seu temor ao Senhor, através de permanecer firme no propósito do Senhor. Ele transformou todas essas maldições em bênçãos. E há um texto também em 2 Coríntios, no capítulo 4, ali vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações que nós temos passado, isso tem gerado um peso de glória sobre nós, acima de toda e qualquer comparação. Saiba que essas lutas que você tem passado, saiba que os desafios que você tem passado, isso é justamente para forjar você, para trazer maturidade para você, para que você viva tudo aquilo que o Senhor fez e planejou para você, para que você tenha maturidade para viver o propósito do Senhor em sua vida. E essa palavra,
essa palavra sobre que é possível transformar toda maldição em bênção. A minha esposa escutou essa palavra há mais de 15 anos atrás. Eu e minha esposa, nós estávamos passando por uma crise no nosso casamento, estava passando por muitos desafios, estava passando realmente um deserto no nosso casamento, ao ponto que tanto eu quanto a minha esposa, nós estávamos prestes a desistir do nosso casamento. E nessa época eu não conhecia Jesus Cristo e eu não tinha Ele como Senhor da minha vida. E a minha esposa conhece o nosso pastor e a nossa pastora, nosso pastor e a nossa pastora que caminha conosco até hoje, pastor Marcos e pastora Cleudia. E a minha esposa relata ali a dificuldade que estávamos enfrentando em nosso casamento, e o nosso pastor diz assim para a minha esposa: Deus pode transformar toda maldição em bênção. E a minha esposa pega essa palavra e começa a viver nessa palavra. Ela começa a orar pela minha vida. E eu, de uma maneira poderosa, me entreguei para o Senhor. E de repente o Senhor veio com muitas bênçãos sobre a nossa casa. Hoje nós temos uma família linda e abençoada. E estamos aqui abençoando também outras pessoas. E Deus transformou essa maldição em bênção, que é a nossa família. E assim também é com você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se o seu problema também é no seu casamento. Talvez o seu problema é com você mesmo, é no seu interno. Eu quero dizer para você que através de uma vida de maturidade, de dar uma resposta positiva às situações difíceis, a clamar ao Senhor, a temer ao Senhor, Deus pode transformar todas essas maldições em bênçãos. Talvez o seu problema é com outras pessoas, é com um relacionamento, é também talvez no seu ministério. Saiba que Deus pode transformar toda e qualquer maldição em bênção, e Ele quer mais, Ele quer usar você, assim como Ele usou José, para abençoar a casa de Potifar, para abençoar aquele ambiente de presídio, para livrar e abençoar aquele copeiro que foi ali depois exaltado e livrado ali também, voltou para servir ao faraó, aquele que abençoou o Egito e toda aquela nação. Deus quer usar você através dessa maturidade, através de tudo isso que você está passando. Deus vai usar a sua experiência para abençoar outras pessoas. Saiba que nessas áreas que você tem tido dificuldade, saiba que nessas áreas que você está sendo ferido, Deus quer tratar, Deus quer curar e Deus quer usar você para que você seja instrumento nas mãos do Senhor. E sim, é possível. Sim, é possível toda maldição ser transformada em bênção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e eu quero declarar sobre a sua vida uma maturidade espiritual. Eu quero declarar que todo esse deserto que você está passando, ele vai ser transformado em bênção. Que Deus abençoe você.